Olá, bem-vindo ao canal aleatório Let's Go. Hoje falarei sobre histórias de algumas religiões versus a Bíblia, o que eles pensam sobre a Bíblia, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus Cristo. Usarei a apologia cristã para você entender o que eles pensam. Mas espera aí, eu não estou aqui para julgar ou condenar sua crença, mas vou abrir seus olhos porque o diabo pode estar enganando você e você não percebeu. Antes de começarmos, peço para você se inscrever no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e compartilhe para que mais pessoas aprendam sobre a verdade das religiões. Bom, a primeira religião que quero abordar neste vídeo é o Espiritismo. Embora a necromancia, o contato dos mortos há muitos anos, desde a época do Antigo Testamento, mas o Espiritismo moderno, no entanto, tem sua origem com as irmãs Kate e Margaret Fox, em 1848, em Hydesville, Nova York. Por meio de alegados contatos com supostos espíritos desencarnados, o que descobriu mais tarde ter sido uma fraude. A comunicação com espíritos do além se espalhou pela Europa e Estados Unidos da América. A manifestação se tornou popular pela instrumentalidade de um estudioso francês chamado Léon Denisard Rival, que se intitulou Allan Kardec. Bom, segundo afirma dele próprio, era uma reencarnação de um poeta celta. O kardecismo o afirma ter buscado uma fusão com o genuíno Evangelho de Cristo, mas nega as doutrinas fundamentais do cristianismo. Vejamos, para o kardecismo, o Deus seria uma inteligência infinita, um poder impessoal que controla o universo. E Jesus seria apenas um médium, um espírito altamente evoluído, que teria retornado a este mundo com o intuito de levar o nível espiritual da humanidade. Alguns grupos espíritas chegam a negar que Jesus tenha tido um corpo físico como o nosso. E negam também a morte expiatória e a ressurreição corporal de Jesus Cristo. Mesmo utilizando amplamente as escrituras sagradas para defender suas posições, o Espiritismo não considera a Bíblia um livro inspirado e infalível, e muito menos normativo em qualquer sentido. Bom, na verdade, sua postura diante da Bíblia é mais de crítica e rejeição do que aceitação. Eles consideram que o Espírito Santo é uma falange de espíritos, a qual Jesus denomina de o Consolador. E esses espíritos teriam, por Kardec, trazido a perfeita revelação à humanidade. Acreditam que a salvação não é de forma alguma mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo, mas sim pelas boas obras, pelo processo de sucessivas reencarnações, por meio das quais o karma deve ser completamente pago. Bom, o que o Espiritismo pensa sobre Deus? Diz que ele é um ser impessoal em forma de inteligência e ao mesmo tempo um poder supremo. Quero usar aqui a apologia cristã para refutar este engano, porque Deus é um ser pessoal.
e tem atributos moral. A Bíblia diz que Deus se alegra. No livro de Salmo 35, 27, fala que Deus se alegra com a prosperidade do justo. Em Gênesis capítulo 4, 4, Deus se alegrou com a oferta de Abel. E no livro de Gênesis ainda, capítulo 1, verso 24, em diante, Deus cria os seres viventes e viu que era bom. Isso é sentimento. O que o Espiritismo pensa sobre Jesus Cristo? Também dizem que ele é o maior médium, um espírito evoluído e iluminado. Os espíritas não acreditam que Jesus é Deus. Afirmam que não há igualdade absoluta entre Jesus e Deus. Agora, na apologia cristã, nós afirmamos que eles afirmam que Jesus não é Deus, a não ser por suas meras convicções formadas, mas tem base bíblica para afirmar que Jesus é Deus. O nascimento de Jesus Cristo, profetizado em Isaías capítulo 7, 14, é que ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Mateus 1, 23. O Verbo se fez carne. Em João capítulo 1, do 1 ao 12, no princípio era o Verbo. É classe de palavras que indica ação. O Verbo é o Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 2, ele estava no princípio com Deus. Então, no verso 3, ele diz que todas as coisas foram feitas por ele. E o que diz em Colossenses capítulo 1, verso 15? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Eu pergunto, se em Colossenses não está falando de Cristo, de quem está falando? Mas vamos continuar o texto de João capítulo 1, no verso 4, diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas. Homens, trevas, as trevas não compreenderam. Observe que trevas aqui não é escuridão literal, já que trevas não tem entendimento de compreensão. Esta está se falando, na verdade, de homens. E olha o versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mais uma vez, corrobora que o mundo foi feito por Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, do verso 16. Veja o versículo 11, capítulo de João. Veio para o que era seu, os judeus, e os seus judeus não o receberam. Outra passagem para refrescar sua memória, em João capítulo 14, do 8 a 10, diz assim, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas do Pai, em quem faz todas as obras. Outra passagem bíblica, quero ainda citar para falar sobre a deidade de Cristo, em João 14, versos 6 a 7. Diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus usou o verbo vem, aí ao invés de vai ao Pai que estava no céu. Por quê? Ele é o Pai. Vamos lá, continuando aqui para você entender.
O que o Espiritismo pensa sobre o Espírito Santo? Os espíritas afirmam que o Consolador, a quem Jesus se referiu, seria uma referência aos espíritos de luz. O Espiritismo seria então o Consolador prometido por Jesus. Quero trazer a apologia cristã agora. Vamos por ordem. Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa e não espíritos de luz. Segundo, se na criação de tudo estava o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, de onde veio a referência aos espíritos de luz? Terceiro, o Espírito Santo não pode ser espírito porque ele é Deus. Veja Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 5, no verso 3 e 4. O apóstolo, ele repreende Ananias e Safira e diz assim: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Quarta coisa, em 1 Coríntios 2, 10 a 11 diz assim: o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundidades de Deus. Ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Quinta coisa, em Salmo 139, verso 7, o salmista diz: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? O Salmo iguala a presença de Deus com a presença do Espírito. O Espírito tem atributos de Deus: a onisciência, a onipresença, a onipotência e outros também. Sexto ponto, Mateus capítulo 28, verso 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três aparecem no mesmo nível de compartilhar um único nome. Isso chama-se autoridade divina. Sétimo ponto, o Espírito Santo possui personalidade, ou seja, não é uma força ativa, é pessoa divina. Ele fala. Atos capítulo 13, verso 2, diz assim: disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo. Veja que não é força ativa. Oitavo, ele se entristece. É impossível uma força ativa se entristecer. É impossível, ele é pessoal. Efésios capítulo 4, verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Nono, Allan Kardec recebia espíritos malignos que o incorporavam e, segundo ele, era o espírito de antequeridos. Mas sabemos que o diabo imita vozes, tem poder para imitar assinatura e conhece a vida das pessoas desde o nascimento. Não sabe os pensamentos, nem o futuro, mas pode se transfigurar em anjo de luz e ministro da verdade. Por isso engana muitos. Segundo as Coríntios 11, 13 a 15. Agora vamos falar o que os espíritas pensam sobre a Bíblia, sobre a palavra. Eles não têm a Bíblia como base de sua crença. Segundo Allan Kardec, a Bíblia está repleto de erros e lendas. Quero trazer apologia cristã sobre isso. É verdade que se a palavra de Deus é a única opositora de Satanás, é óbvio que ele irá atacá-la através das seitas. Enquanto as seitas tentam afirmar que a Bíblia é um livro qualquer, o autor dela vive para sempre. Em 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, diz: sabendo primeiramente isto,
que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Mas o livro dos Espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos foram escritos por Allan Kardec em 1864, ou seja, pouco tempo, e por um homem que morreu e não teve o poder de ressuscitar. Uma coisa é conhecer a palavra de Deus e a outra é conhecer o autor dela. A partir do momento em que alguém conhece o autor, que é Jesus Cristo, fica óbvio acreditar e viver sua palavra. Paulo já alertava há mais de 2000 anos quanto a aparições de outros evangelhos. Gálatas capítulo 1, verso 8 a 9 diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vulo dissemos, agora de novo vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Alguns espíritas querem afirmar que a Bíblia tem passagens que comprovam a consulta dos mortos. Eu vou ler com vocês essas passagens e mostrar o equívoco. A primeira passagem bíblica está em 1 Samuel 28:1. Querem afirmar que Saul consultou uma necromante, uma pitonisa de Endor, e que Samuel, que estava morto, falou com Saul. Primeira coisa, os adivinhos no Antigo Testamento eram expulsos ou mortos, pois eram abominações diante de Deus. E o próprio Saul tinha expulsado eles da terra. Veja no versículo 3 e 9. Segunda coisa, Deus não queria responder mais a Saul por causa da sua rebeldia que ele cometeu. Nem por sonho, nem por profetas, nem as pedras que indicavam a aprovação de Deus. Veja o verso 6. Como então Deus deixaria algum morto falar com Saul? Mesmo se os mortos pudessem falar através de outra pessoa, inclusive não é de Deus como uma feiticeira. Leia Isaías 8:19, 44:25. Terceiro ponto. Saul não acredita que mortos pudessem falar. Ele sabia que eram demônios, mas estava apavorado e cego. No versículo 11, a mulher pergunta: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Embora sabemos que o paraíso estava no Hades até a morte de Jesus Cristo, que após sua ascensão no céu, levou cativo o cativeiro. Mas a Bíblia diz em Provérbios 15:24, que para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Quarto ponto, o versículo 12 diz: vendo, pois, a mulher a Samuel, diz o comentarista do livro de 1 Samuel, ele está relatando um fato histórico para entendermos o que estava acontecendo e não afirmando a contradição, já que mortos não podem serem vistos e muito menos ouvidos. Veja o que diz Jó 7, 9 e 10. Observe que no versículo 13, Saul pergunta o que ela vê. Ela primeiro havia dito que era Samuel,
Mas agora, no versículo 13, ela estava vendo deuses e subindo da terra, ou seja, do inferno. No versículo 14, Saul pergunta como é a sua figura. Ela diz: vem subindo aí um homem ancião. Observe que a Bíblia diz que Satanás tem poder de se transformar no que bem parecer, segundo aos Coríntios 11, 14 a 15. Isso quer dizer que ele enganou e engana os adivinhos até hoje. Por isso que a mulher viu um ancião. Quinta coisa, no versículo 14 diz: entendendo Saul que era Samuel, se inclinou Saul e não viu Samuel. Ele se inclinou, mas ele não viu. Ele entendeu porque a mulher descreveu o que viu. No versículo 15, o diabo imita a voz de Samuel, como fez muitas vezes através de Allan Kardec. No sexto ponto, ele fala, porque Deus havia rejeitado Saul. O diabo conhece a vida de uma pessoa desde a sua mocidade. Por isso afirmou essas palavras. Sétimo ponto, no versículo 19, o diabo revela que só sabe o passado e que o futuro pertence a Deus. Quando ele diz que no outro dia Saul e seus filhos estariam com ele, Saul não morreu no outro dia. Mais ou menos, segundo a história, entre 10 a 12 anos após. Outra falha no versículo 19 é que ele disse que Saul estaria com ele. Isto é impossível, porque Samuel foi salvo e estava no paraíso, e Saul tirou sua própria vida antes que os filisteus o pegassem. Outra passagem bíblica que os espíritas tentam afirmar que é possível um espírito de quem morreu entrar no corpo de outra pessoa está em Lucas 1, 16, 17. Eu vou ler. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Essa passagem é simples a explicação. Seja no português ou originais da Bíblia, João Batista virá no espírito e não com o espírito de Elias. No espírito significa no mesmo poder, na mesma autoridade, na mesma ousadia de Elias. Outra passagem que eles refutam é a passagem do Monte da Transfiguração em Mateus 17, 1 a 9. Essa passagem revela que eles tiveram uma revelação espiritual e não viram eles em forma física. Eles realmente viram Moisés e Elias, mas a experiência foi uma revelação espiritual dada por Deus, não simplesmente um encontro físico comum. Eles reconheceram Moisés e Elias, mesmo nunca tendo visto suas faces na vida. Isso indica a revelação divina, não imaginação. Assim como Paulo viu Jesus em uma visão e aquilo aconteceu de verdade, Pedro viu um lençol descendo do céu. Não foi sonho, mas uma revelação concreta, né? Quero aqui nesse vídeo agradecer. Obrigado por assistir esse vídeo do canal Aleatório, no canal Let's Go. No próximo vídeo nós estaremos usando a apologia cristã mais uma vez nesse canal. Fique por dentro dos acontecimentos e curiosidades. Deixe seu comentário. Até a próxima. Não se esqueça, assista um vídeo no canal Aleatório Let's Go que aborda assuntos sobre uma igreja católica aqui em Bruges, Bélgica,
que contém o sangue de Jesus em um recipiente. Dizem que quem tocar no recipiente e fazer um pedido recebe um milagre. Mas não esqueça de pagar a entrada. Até a próxima!